Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Fazia um bom tempo que eu não gravava nesse formato, né? Esse formato mais só focado em áudio, né? Que é um formato mais espontâneo. Mas para quem está acompanhando o canal do YouTube, eu tive vários convidados, o que é uma coisa muito boa, né? Isso faz o podcast ganhar um pouco mais de credibilidade, né? Tive convidados. O nosso último convidado foi uma professora da Unicamp. Nós falamos de escola laica, né? Ou seja, a importância de manter a escola laica. E, como sempre, se vocês conhecerem algum convidado para participar do podcast Mente Ateísta, o nosso foco é o mundo ateísta, né? Discutir, né? Os conflitos, os problemas políticos, os problemas sociais em torno da religião, o que acaba afetando o ateísmo. Esse formato mais assim focado em áudio, ele é mais fácil para mim porque exige menos preparação visual, ou seja, eu não preciso me preocupar com muito barulho do ambiente, porque eu posso remover depois com um áudio de remoção de ruídos, acaba sendo mais fácil para mim. Muitas vezes a preparação ter de preparar, por exemplo, todo um sistema de visual acaba, quando é uma reflexão assim, mais espontânea, acaba atrapalhando e você acaba perdendo, né, o que você gostaria de discutir. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eu gostaria de lembrar, eu sempre lembro que eu tenho vários livros, né? O meu livro mais recente chama de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. E no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu fiz, já são dois vídeos que eu fiz mostrando como fica o livro impresso, fica muito bonito a capa, bem impresso pela Amazon. Tem também a Revolução Ateísta, né? Eu já pedi uma cópia do meu livro A Revolução Ateísta para me ver como vai ficar impresso, mas todos os livros são disponíveis em formato e-book e formato impresso, né? E Kindle, né? Que é o formato mais rápido. Aqui para quem quer ler na hora, talvez o Kindle ou mesmo o e-book da Google Books seja uma boa opção. Para quem gosta de escutar, às vezes na caminhada, coisa e tal, você pode estar fazendo alguma coisa, vai poder escutar o audiolivro. Uma opção é o audiolivro, né? Os audiolivros são narrados com inteligência artificial e uma ótima voz, né? Eu testo sempre, eu ouço os vídeos, eu ouço todos os audiolivros. Eu uso mais de uma voz para criar um efeito assim, um pouco interessante. Então, é uma opção, né, para quem gosta do formato. Hoje eu queria falar para você sobre algo que aconteceu comigo recentemente, mas que vale uma reflexão. Um amigo meu, que eu vou mandar para ele esse episódio, não sei se ele vai ter oportunidade de escutar, mas ele é sempre bem-vindo a responder. Deixar bem claro que o meu objetivo não é criar conflito, né? Eu sei que quando a gente fala de religião, espiritualidade, sempre gera essa ideia, né, que isso que nós vamos falar hoje, essa assimetria, né, que nós temos, né?
E esse amigo me mandou essa mensagem que me chamou a atenção. Eu respondi para ele, mas eu decidi gravar um podcast porque eu acho que é algo bastante comum, né? Eu acho que todo ateu enfrenta isso, né? Basicamente, ele me disse algo do tipo, né? Eu mandei para ele uma mensagem, você tá sumido, muito tempo que a gente não conversa. Ele respondeu algo como, né? Não vou replicar porque é por questão de privacidade, mas ele respondeu algo do tipo, né? Eu tenho ficado mais espiritual, então eu parei de te mandar coisas sobre ateísmo porque eu tenho ficado mais espiritual e pode dar treta, né? Ele meio aparentemente estava um pouco preocupado que poderia gerar conflito, né? Eu, como ateu, eu gosto muito de ouvir, né? Inclusive, eu tenho vários amigos pastores, amigos cristãos. Na verdade, eu estou rodeado de cristãos, né? Todas as pessoas à minha volta, amigos próximos, pessoas importantes, são todas cristãs, né? Cristãos ou cristãs. E tem pastores que eu conheço há muito tempo, né? Então, assim, eu me considero uma pessoa de mente aberta, mas não tão aberta a ponto de aceitar os absurdos do cristianismo, né? Eu acho que é bom deixar bem claro que um dos truques usado pelos cristãos em geral, eu já vi esse truque usado mais de uma vez, é de que algo do tipo, uma vez um pastor meu, um amigo próximo, disse algo do tipo, você que busca a verdade, ou se você está buscando a verdade, isso para tentar me convencer que as afirmações do cristianismo são verdadeiras. Ou alguns cristãos dizem que a religião é uma forma de conhecimento, no sentido de que ela pode competir com a ciência. Eu discordo completamente, mas o assunto de hoje é isso. O meu amigo me disse algo, como eu disse anteriormente, de que eu estou ficando mais espiritual, então ele aparentemente estava com medo da treta. Eu sou bastante curioso, né, com relação. Eu não entendi ainda, nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar o que seria espiritual, né? Aparentemente ele diz que não é crente, no sentido de o crente, mas eu não sei, porque a palavra espiritualidade, que vai ser o tópico de hoje, ela é muito mal usada, né? Ela é usada, o Sam Harris, no livro dele, Despertar, ele fala muito isso, né? De que o termo espiritualidade tem sido usado de forma instrumental, né? Às vezes as pessoas usam. Nós tivemos até mais de um episódio no podcast que falam sobre isso, sobre o Conselho Federal de Medicina ter se interessado pelo assunto espiritualidade. Como que muitas vezes a espiritualidade é confundida com fé, né? Há uma confusão, muitas vezes, entre espiritualidade e cristianismo, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa fala espiritualidade, eu logo penso no cristianismo, né? O cristianismo, mas esse meu amigo chegou a me responder algumas coisas, né? Que ele não respondeu muito, mas respondeu algumas coisas que ele está aprendendo com o cristianismo, algo do tipo, né? Não há nada de mal nisso, né? O cristianismo, ele historicamente, ele pegou de várias culturas, né? O Sermão da Montanha de Jesus Cristo, né? Jesus, o Sermão da Montanha, tem vários traços budistas, de Buda, coisa e tal. Então, os 10 mandamentos, tudo aquilo você consegue, se você for estudando, você vai rastreando que o cristianismo não inventou nada, né? O ateísta Anthony Grayley, né, chegou a desafiar um apologético cristão de que diga uma coisa que o cristianismo inventou, que é original do cristianismo, né? A pessoa demorou um pouco para responder, mas disse a questão do, se eu entendi bem lá a discussão, a questão do casal, né? De você ter homem e mulher, né? Mas essa ideia do casal, da forma como os cristãos veem, é uma das coisas mais destrutivas que a humanidade já inventou, né? De dizer que existe homem e mulher, né? A ideia de que homem veste azul, mulher veste rosa, essa ideia binária da sexualidade, é uma das coisas mais destrutivas que já foi inventada. Só o fato do cristianismo reconhecer isso como uma coisa uma coisa abominável, né? Já mostra que existia isso na época do que o cristianismo ainda não tinha poder. O que quer dizer o seguinte, que durante 2000 anos o cristianismo criou e manteve uma das coisas mais destrutivas. Agora, o resto, né, como compaixão, o amor ao próximo, nada disso pertence ao cristianismo, né? Eu até brinco no meu livro de Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu uso a seguinte metáfora, né? Eu até aconselho vocês a comprar o livro, dar suporte ao meu trabalho. Suponha uma pessoa que não sabe de onde vem o leite, né? Aí o leite um dia acaba na geladeira, né? Se a pessoa não souber que o leite vem da vaca, a pessoa nunca vai saber onde procurar leite, né? A pessoa vai agradecer a geladeira achando que a geladeira é responsável pelo leite. Mas não é, o leite vem da vaca. Da mesma forma, as pessoas que acham que o cristianismo ele é responsável por várias coisas boas. Tem até pessoas que acham que o cristianismo é responsável pela justiça. Aí tem aquele discurso de que o Cristo pendurado lá na Suprema Corte é uma espécie de demonstração de sofrimento, de justiça. Cristo não foi o exemplo de justiça. O Cristo na cruz
é na verdade um símbolo de tortura. A cruz usada que era usada pelo Império Romano era para torturar, era a pior forma possível de matar alguém, era através da cruz, de crucificando a pessoa. Então, o de Jesus na cruz não tem nada a ver com injustiça, né? Tem a ver com tortura. Seria o mesmo que você colocasse alguém numa cadeira elétrica, como o símbolo da sua religião, né? Se Buda está numa posição de serenidade, tranquilidade, o cristianismo usa um símbolo de tortura. O cristianismo não é responsável pela justiça, né? A ideia, a justiça, como nós temos hoje, é resultado do iluminismo, né? O cristianismo conviveu com a escravidão durante séculos, né? É, então, toda vez que o cristianismo. Essa é a parte mais difícil, às vezes, né? Porque muitas pessoas se voltam ao cristianismo porque eles compram a ideia de que o cristianismo é responsável por coisas como justiça, compaixão, amor ao próximo. Nada disso pertence ao cristianismo. O cristianismo ele usurpiou isso e anexou, né, e anexou algumas coisas bizarras, né, como essa que é a parte mais bizarra, porque ao usurpar da humanidade aquilo que é humano, né, que é natural, como a compaixão, se isso fosse verdade, né, essas bizarrices fosse verdade, você teria de pegar os países historicamente não cristãos e mesmo os países que atualmente não são cristãos, tem países que têm, como a Suécia, Japão, são países que têm um alto nível de secularismo. Se você compara esses países não são os piores países do mundo, né? Você pega países que não têm um histórico de serem cristãos, se isso fosse verdade, que o cristianismo fosse a origem de várias coisas, como justiça, você veria claramente uma separação entre o Ocidente e o Oriente. Você ia ver o Ocidente sendo justo, né, igual, e você veria o Oriente cheio de maldades e torturas, o que não é verdade, né? Se você comparar o Ocidente com o Oriente, não há essa diferença toda, né? E muitas vezes você vê muitas vezes você vê os países mais cristãos do mundo, né? Os países cristãos do mundo, esses países não são os países mais justos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que se declara cristão de boca cheia, é um país com alta desigualdade, né? Existem muitas pessoas pobres nos Estados Unidos. O país dos Estados Unidos é visto como um país rico, e é uma nação rica, bélica, coisa e tal, mas é um país bastante desigual, né? O Brasil é ainda um exemplo pior ainda, né? O Brasil tem a maior comunidade católica do mundo. O Brasil é um país que tá tendo um crescimento alto dos evangélicos, mas ainda é um país desigual, é um país que trata assim, o problema é o problema é que como brasileira, nós nos acostumamos com a realidade brasileira, mas o Brasil é um país violento, né? É um dos países com o maior número de feminicídios do mundo. A taxa de estupro tem um pico de 13 anos de idade, né? Mais de 80% dos estupros ocorre dentro de casa, né? Com familiares. Então, ou seja, o Brasil aí a gente pega países que não têm o cristianismo, né, que são países talvez mais ateus, mais seculares, coisa e tal, você vê números muito melhores do que o do Brasil ou dos Estados Unidos, né, que são países que se dizem cristãos, né? Então, então, assim, a parte mais complexa é essa, que o cristianismo conseguiu sobreviver durante todo esse tempo, se reinventando e, 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 mo- e usurpando mesmo, né, as conquistas de outras áreas, né? No livro de Bíblia, A Fábrica de Absurdo, eu vou discutindo a história de Jesus como algo evolutivo, né? Ou seja, como algo que foi evoluindo, né? Que foi sendo construído. E uma das coisas que foram construídas sobre Jesus é a ideia do Jesus pacifista, né? O Jesus pacifista, na forma como nós temos hoje, ele é recente, né? Essa construção. Durante muito tempo, a figura de Jesus conviveu muito bem com coisas horríveis, né? Como escravidão, né? Tem o caso do barco chamado Jesus, que carregava escravo da África para a Europa. É, Jesus mesmo usa muitas metáforas, no meu livro eu explico isso, no Arte Bíblia, Fábrica de Absurdo, eu explico que Jesus usa muitas metáforas de escravo, né? Ou seja, metáfora de escravo. Aí você pode falar, mas o estoicismo também usava metáfora de escravo. Verdade, né? O estoicismo também usava. Só que as histórias do estoicismo, e no meu livro de Bíblia, Fábrica de Absurdo, eu dou os exemplos,
elas ainda continuam válidas. Já no caso de Jesus, se você pegar as metáforas de Jesus como ser obediente ao seu dono, né? Jesus chega a falar isso, que o servo, o escravo tem que ser obediente ao seu dono, isso é uma frase abusiva, né? Hoje, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, se você seguir os conselhos de Jesus da forma como está lá na Bíblia, você está descrevendo relações abusivas. Então, essa que é a parte mais difícil, porque muitas pessoas que se voltam ao cristianismo ou espiritualidade é porque eles não estão vendo o cristianismo de verdade, elas estão vendo uma construção moderna do cristianismo, né? Por exemplo, muitos cristãos eles tentam, né, usurpar o Martin Luther King, né? Martin Luther King que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos. Mas o King foi preso por cristãos que prenderam ele. Ele chega a escrever isso em carta quando estava preso, que ele foi preso por cristãos brancos, né? Mas foi preso por cristãos. King se inspirou muito mais em Gandhi, né? Do que se inspirou no cristianismo. Ele era cristão, é verdade, mas ele não se inspirou totalmente no cristianismo. Ele se inspirou mais em Gandhi, né? Que é da não violência, coisa e tal. Gandhi se inspirou em várias culturas, inclusive o próprio cristianismo. Ele chega, parece que o Gandhi usou ideias vindo do cristianismo, vindo do islamismo, vindo de várias culturas, do hinduísmo. Então, a questão é fato, né? É fato que existem várias coisas no cristianismo que são boas, né? Mas essas coisas não pertencem ao cristianismo, né? Você pode aprender com o cristianismo, né? Sem necessariamente apelar para os absurdos, né? De cobra falante, de homem que nasce de uma virgem, de homem que foi crucificado e depois voltou dos mortos. Não tem necessidade de você acreditar, né? Se você precisar acreditar nessa bizarrice. Tem vários exemplos que você pode ver, que você pode aceitar uma parte do cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Aquilo é humano, aquilo faz parte da existência humana, né? Bondade, coisa e tal, tudo aquilo, basicamente todas aquelas coisas que o cristianismo diz, né? Que é dele, né? Que você precisa de Deus, né? A ideia da moral, por exemplo, né? A moralidade, né? Que é uma das coisas que aparece muito em debates, né? A moralidade ela não pertence a Deus, né? Ou seja, os humanos, todo humano já nasce com um senso de moralidade. Eu queria anunciar que eu estou lançando agora uma assinatura. No momento a assinatura custa R$ 1 por mês. Eu vou jogar para vocês na descrição do vídeo o link para vocês fazerem a assinatura. No futuro eu queria, tô planejando lançar episódios exclusivos, episódios somente para assinantes, e também os episódios também serão lançados primeiro para os assinantes e posteriormente eu pretendo lançar para as pessoas que possivelmente se interessam. Então, o objetivo é financiar o meu podcast. Lembrando que se vocês tiverem interesse em ter mais episódios no Spotify, nessas plataformas pagas, eu preciso pagar uma assinatura e para isso vocês precisam me ajudar financeiramente doando para que eu possa não somente financiar o meu tempo, produzir mais episódios, como também pagar assinaturas em plataformas como o Spotify, que eu tenho como ter postar mais episódios mensalmente para vocês. Eu sempre lembro que os meus livros estão disponíveis na Amazon, né? Eu tenho vários livros publicados. Uma segunda forma de oferecer suporte ao meu trabalho é comprando os meus livros, né? Ao adquirir qualquer livro meu, vocês me ajudam a financiar esse projeto, né? Eu tenho o livro mais recente, chama Revolução Ateísta, e o livro ele toca basicamente todos os tópicos no ateísmo. O livro está sendo lançado em volumes, e o volume 1 já está disponível. Nesse volume 1, eu falo de forma bem geral de vários assuntos, né? E o volume como um todo, ele fala de basicamente todos os assuntos em torno do ateísmo, como moralidade, política e todos os assuntos que muitas vezes são subestimados no mundo do ateísmo. Que é específico dos humanos, né? De cooperação, de sobrevivência da espécie, de amor ao próximo. A não ser que você seja um psicopata, doente, sociopata, que em torno de 5% da população aparentemente são pessoas que são psicopatas, mas a maior parte das pessoas são pessoas que têm empatia, né? Mas essa empatia não vem de Deus, né? Só que o cristianismo ele parece reduzir as pessoas ao sociopata, né? Ou seja, sem Deus as pessoas serão horríveis. John Lennox, por exemplo, né? John Lennox, quando nos debates dele, John Lennox, para quem não sabe, é um professor de matemática da Oxford, ou seja, não é qualquer pessoa.
nos debates dele, ele usa ideias como eu não gostaria de viver em um mundo sem Deus, porque em um mundo sem Deus as pessoas não seriam punidas, né? Ou seja, como se isso tivesse evitado o Holocausto ou todas aquelas coisas horríveis que ocorreu. Muitos países que cometeram atrocidades acreditavam em Deus eram países que tinham alguma influência de religião, né? No caso do nazismo, grupos evangélicos fizeram parceria com o nazismo, para poder conseguir algum ganho, como as almas, vamos se dizer, das pessoas, né? Então havia-se uma relação. A própria Igreja Católica, ela comemorava o aniversário de Hitler e era obrigatório. Então havia sim uma relação, sempre houve, na verdade. No nosso blog Mente Ateísta, eu tenho várias postagens, algumas baseadas no trabalho do Christopher Hitchens, né? No qual eu falo lá em várias. Historicamente, é muito comum a aliança entre fascismo e cristianismo, né? O cristianismo se aliou a todo o governo autoritário. Se você pegar Mussolini, Hitler, Stalin, todos esses horrores cometidos por pessoas tiveram aliança do cristianismo, né? O cristianismo se aliou a toda ela. Aí depois o cristianismo faz o que a gente chama de revisionismo histórico, né? Ele começa a vender, a fazer a propaganda, e os seus seguidores geralmente não estudam no sentido de procurar mais informação, acreditam e vão repassando aquilo. É muito parecido com o mecanismo de desinformação, que eu estou escrevendo uma nova edição do meu livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia, está disponível na Amazon. Mas o mecanismo por trás é o mesmo, né? O mecanismo de repetição, né? Tem a história de Jó, né? Jó foi vencido pelo cansaço, né? Porque Jó ele não acreditava que aquilo tinha plano de Deus, coisa e tal. E Jó foi vencido pelo cansaço dos crentes à sua volta, né? Parece que José também, o pai de Jesus, também não acreditou que Maria estava grávida do Filho de Deus, aquela história, mas ele insistiu. Então, aí os cristãos usam esse tipo de argumentação como um ponto para vender as suas ideias, né? De que, olha aqui, Jó também era cético, olha aqui, José também era cético, né? Aí ele foi vencido pelo cansaço. Exatamente isso que acontece com muitas pessoas, né? Eu não sei se é o caso desse meu amigo, né? Eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas muitas pessoas são vencidas no cansaço, né? Uma analogia que eu faço, não até brinco, né? Uma analogia meio, acho que bem humorada, mas uma analogia que eu faço é de aquele filme do Aliens, né? O Aliens, né? Toda vez que um cristão conversa com você, né? Mesmo que não consiga te vencer, né? No sentido de que você sai da conversa e entra na conversa sem dar mínima para o que ele disse, mas ele deixa uma sementinha em você, né? Ele vai dizer coisas como um dia um familiar seu vai morrer, né? Ou um dia o avião vai cair, ou um dia você vai estar numa situação. É sempre uma situação de medo, né? E sempre vou tentar colocar em você um tipo de medo, né? Alguma espécie de que é melhor você aceitar Jesus, porque você pode morrer a qualquer momento, né? Sempre aquela história do alarmismo, de que vai acontecer uma coisa ruim com você, você vai precisar de Deus. É sempre um Deus chantagista, né? Ou você me aceita, ou quando você precisar, eu meio que vou te mandar para o inferno, assim. Muitos não falam isso diretamente, né? Tem muitos cristãos que não falam isso assim abertamente, mas a lógica por trás é essa, é uma lógica de que Deus ele é uma lógica meio bizarra, né? Um amor incondicional, mas é condicional, né? Ele é incondicional, mas condicional ao mesmo tempo. É incondicional, mas tem que aceitar, né? Você tem que se curvar diante, ter medo, né? Um Deus que se você ter medo dele. Então, assim, eu não sei esse caso, esse amigo meu, né? Eu não sei exatamente o que ele quis dizer. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele. Eu tentei conversar pelo WhatsApp, mas ele falou que estava ocupado. Mas eu gostaria muito de ouvir dele mais sobre da experiência dele. Eu estaria muito curioso em acompanhar esse processo de espiritualidade que ele está se referindo, né? O que ele quer dizer que virando mais espiritual. Mas o importante é a gente lembrar que existe uma confusão muito grande, né? O termo espiritualidade ele é muito mal usado, né? Ele é usado muitas vezes de forma vaga. O Sam Harris, no livro Despertar, fala muito isso, né? Você acaba tendo espiritualidade dos dois lados, né? Uma coisa muito mística, né? Uma coisa muito mística, ou uma coisa meio de fé, né? Ou seja, você não tem aquele. O termo espiritualidade, ele não deveria ser usado dessa forma, né? Aí você acaba tendo a ideia de que a pessoa que duvida, né? A parte mais difícil é essa, que é sempre o racional.
A pessoa racional, a pessoa cética, né, a pessoa que duvida do absurdo, que duvida do sobrenatural, que duvida do absurdo, ela é vista como incompleta, né? Ela é vista como uma incompleta, né? Então, isso mostra uma simetria muito bizarra na nossa sociedade, né? A pessoa que tem fé, ela tem toda a liberdade de fazer o proselitismo religioso dela, mas a pessoa que duvida, né? A pessoa cética, ela é sempre vista como maus olhos, né? Como uma pessoa que de certa forma está incompleta, ou seja, o ceticismo, né, 100%, era sempre visto como algo incompleto, algo infeliz, algo frio, né? Aí os crentes convencem as pessoas de que, tá aqui a solução, acredita nesses absurdos aqui, né? Aí entra algumas coisas, eu vou aconselhar para vocês algumas séries, né, que tá no nosso blog, Mente Ateísta, lá tem várias postagens sobre o Keith, né, o Keith, né, Keith, né, que basicamente, ele criou uma seita religiosa, né, nos Estados Unidos. Ele foi preso, ele levou 120 anos de cadeia, né, tá preso, né, envolveu pessoas famosas, como a Chloe, né, do Smallville, né, lá o filme do Superman, né, aquela Chloe, a loirinha lá do Superman. Ela também estava envolvida, a atriz, aconteceu de verdade, né, no qual eles recrutavam mulheres que eram marcadas como se marca gado mesmo, sabe? Marcava o nome delas, iniciais, e as mulheres aceitaram marcar o nome dele no corpo delas, né? Perto da vagina, ou seja, perto das partes íntimas da mulher. E é uma das coisas mais bizarras, se para pensar, né? Perto da parte íntima da mulher, e as mulheres permitiram, porque houve todo um processo de lavagem cerebral. E quando você vai assistir, tem vários documentários, tem um documentário que chama Val, né? Que é Votos, né? Que eu aconselho para você. Lá no nosso blog Mente Ateísta tem várias postagens, mas é, o que você observa é que o processo pelo qual o Val são 2 temporadas, né? E é muito bom. E cada episódio tem mais de 1 hora cada episódio. E as pessoas documentaram muito bem o processo, né? Porque esse rapaz, o Keith, ele tinha uma obsessão em documentar tudo, porque ele achava que ele seria um revolucionário. Então ele documentou tudo mesmo, sabe? Um nível de qualidade que parece um filme, né? Mas são documentos que eles fizeram. Mas você via claramente lá de que é, uma das coisas que ele fazia era isso, né? Ele convencia as pessoas de desconstruírem certas coisas que a gente tá acostumado, né? Como, por exemplo, o conceito de abuso, né? Ele falava coisas como a pessoa que é abusada e grita que é abusada é o abusador, né? Observa que ele está revertendo a lógica. O cristianismo faz a mesma coisa, por exemplo, o Pélio do estuprador, né, que queria prender mulheres por 20 anos de cadeia se fizerem aborto. Isso é exatamente o mesmo processo. Eles revertem, o abusador vira o abusado vira o abusador, né? É o mesmo truque que ele usava na seita do Keith, né? Então, assim, eu estou dizendo o seguinte, mas no caso do Keith, como é uma seita que estava nascendo e pequena, ele foi preso. No caso do cristianismo, a gente aceita esse tipo de coisa, né? Porque o cristianismo é uma religião institucionalizada, né? Mas se você assistir os vários documentários, e como falei, são 2 temporadas, e tem um outro também que chama Sedusta, né, que também é uma continuação, aí tem pessoas entrevistadas, coisa e tal. Você vê que me lembra muito o cristianismo, é exatamente o mesmo processo, o truque é o mesmo, né? O truque é você fazer com que a pessoa aceite o absurdo, né, aceite aquilo, fazer com que a pessoa questione as próprias ideias, né? Na Bíblia, Jesus deixa bem claro que seguir os ensinamentos dele geraria conflito familiar, né? Geraria divisão, né? O seu inimigo será a sua sogra. Então, assim, Jesus deixa bem claro que seguir as palavras dele ia gerar separação. É a mesma coisa que fez, né? Ele separou o pai, ele tem no documentário mostra, ele separou a filha da mãe para poder conseguir mexer na cabeça dela. Então, se você prestar atenção nas falas de Jesus na Bíblia e prestar atenção na história do cristianismo, o mesmo processo, né? O processo é um processo de gerar, de Jovem 29, né, de fazer você acreditar sem evidência, acreditar no absurdo, né, quando Tomé pede evidência e leva um esporro de Jesus porque ele queria evidência. Sempre você deve pedir evidência para tudo, né? Você não deve aceitar nada. Depois que o meu livro de Bíblia chama de Bíblia Fábrica de Absurdos, porque um dos padrões na Bíblia, eu exploro muito no meu livro de Bíblia Fábrica de Absurdos, é aceitar o absurdo, né? Lá tem vários exemplos, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui, né? Eu vou convidar o meu amigo
comentar se ele quiser, né, mas eu vou tentar conversar com ele, mas eu não sei se ele tem interesse. Às vezes as pessoas não querem falar muito sobre isso. Como eu disse anteriormente, aparentemente me viu como uma ameaça, né? Eu não gostaria de ser visto como uma ameaça, mas também não gostaria de reforçar, né, essas coisas. Eu gostaria de ser aquela pessoa que você pode conversar e eu seria sincero, eu não vou ficar reforçando, né? Quando você assiste os documentários do KISS, né, que é a seita norte-americana lá, você vê claramente que várias pessoas falavam para eles, outros não falavam, então muitas vezes foi um processo de reforço, né, no qual muitas pessoas reforçavam. Teve o caso do pai de uma das pessoas que foram abusadas, que não acho que ele fez por maldade, mas ele meio que justificou o ato do cara dizendo que, mas ele curou minha filha, então se ele cometeu algum tipo de absurdo, tá ok. Mas aparentemente não curou bem a filha dele, né? Na verdade, bagunçou a cabeça da garota, né? Então, assim, é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui e fica um convite para vocês poderem acompanhar. Lembrando sempre, meus livros estão disponíveis na Amazon, no YouTube vocês podem achar material extra. E, como sempre, abração a todos. Olá, você acabou de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.